Gritos. Foi a primeira coisa que eu vi ao estacionar meu carro na garagem. Gritos agudos, cheios de raiva, que cortavam o silêncio da tarde como uma faca. Reconheci a voz imediatamente. Era Clarice, minha esposa. Meu coração afundou um pouco. Nos últimos meses, o humor dela vinha se tornando cada vez mais instável, mais explosivo. Corri para dentro de casa, o som me guiando até a sala de estar principal. E então eu vi. A cena que se desenrolou na minha frente parecia tirada de um pesadelo. Minha mãe, Perpétua, uma senhora de 90 anos, frágil como um passarinho, estava de pé, apoiada em sua bengala de madeira escura. Seu corpo tremia, mas seu rosto estava firme, decidido. Em um gesto de proteção, ela se colocava na frente de Zuleide, nossa empregada há mais de 30 anos. Zuleide, que me viu crescer, que cuidou de mim quando eu era criança e que agora cuidava da minha mãe com carinho de filha, estava encolhida, com o rosto banhado em lágrimas. Seus ombros sacudiam a cada soluço silencioso. Do outro lado, como um predador encurralando sua presa, estava Clarice. O rosto dela, normalmente tão bonito e sereno, estava vermelho, contorcido por uma fúria que eu raramente via. Seus olhos pareciam lançar faíscas. "Sua velha inútil! Incompetente!" gritava Clarice, apontando um dedo acusador para Zuleide. "Você me fez passar a maior vergonha da minha vida. Minhas amigas, pessoas importantes, rindo de mim pelas costas por causa da sua comida de pobre. Aquele seu tempero de quintal, aquela apresentação horrível. Eu te avisei para seguir a receita que eu dei. Eu te avisei para caprichar." Minha mãe bateu a ponta da bengala no chão de mármore, o som ecoando pela sala. "Basta, Clarice. Não fale assim com a Zuleide na minha casa." A voz de minha mãe era trêmula, fraca pela idade, mas carregada de uma autoridade que o tempo não conseguiu apagar. Zuleide era mais do que uma empregada para ela. Era sua confidente, sua amiga, a única pessoa que estava ao seu lado todos os dias. Clarice riu, um som seco e sem alegria. "Sua casa? Querida sogrinha, não se esqueça que esta casa também é minha. E esta..." Ela olhou para Zuleide com um nojo estampado no rosto. "E esta empregada de quinta categoria quase arruinou um jantar que era muito importante para mim, para a nossa imagem." Eu me senti paralisado na porta, tentando processar a crueldade da cena. Clarice sempre teve um gênio forte, sempre foi obcecada por status e aparências, mas eu nunca tinha visto ser tão abertamente cruel. Zuleide era um doce de pessoa, uma alma boa, que dedicou sua vida inteira à nossa família. Ela não merecia aquilo. Suas mãos, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, torciam o avental em um gesto de pura angústia. "A comida da Zuleide é maravilhosa", disse minha mãe com a voz firme. "Se suas amigas não têm paladar para comida de verdade, o problema é delas, não da Zuleide. São um bando de peruas que não sabem o valor de um prato feito com amor." A palavra peruas pareceu atingir Clarice como um tapa. Ela deu um passo à frente, o rosto a centímetros do da minha mãe. Por um segundo, tive medo de que ela fosse fazer algo terrível. "Escute aqui, sua velha caduca", rosnou Clarice, a voz baixa e venenosa. "Você e essa sua protegida já deram o que tinham que dar. O tempo de vocês já passou. O mundo agora é meu, as regras são minhas. E na minha casa eu não tolero incompetência e vergonha." Foi nesse momento que eu finalmente encontrei minha voz. O choque inicial deu lugar a uma raiva crescente. Como ela ousava falar assim com minha mãe? "Clarice!" gritei, dando um passo para dentro da sala. Os três se viraram para mim. O rosto de Clarice se transformou, a raiva dando lugar a uma expressão de quem foi pego no flagrante, mas sem nenhum pingo de arrependimento. Zuleide me olhou com os olhos cheios de súplica, como se pedisse socorro. E minha mãe? Minha mãe me olhou com uma profunda decepção, como se perguntasse silenciosamente por que eu tinha demorado tanto. Eu caminhei até o centro da sala, o coração batendo forte no peito. Olhei para o rosto choroso de Zuleide, para a postura desafiadora da minha mãe de 90 anos e para a fúria mal contida nos olhos da mulher com quem eu era casado. Eu estava em casa,
mas nunca me senti tão perdido. A discussão era sobre um jantar, sobre amigas snobs, mas eu sentia, com um calafrio na espinha, que o buraco era muito, muito mais embaixo. Aquele era apenas o começo de algo terrível. Clarice, o que está acontecendo aqui? A pergunta saiu da minha boca mais dura do que eu pretendia. Eu me posicionei entre ela e minha mãe, tentando criar uma barreira física contra a sua hostilidade. Clarice cruzou os braços, o queixo erguido em um desafio aberto. O que está acontecendo, Dário, é que a sua mãe e a empregadinha dela não têm mais lugar nesta casa. Elas são do passado. Estão me atrapalhando, me humilhando. A palavra atrapalhando me atingiu. Atrapalhando o quê? Seus jantares fúteis, sua escalada social vazia? Humilhando você? Clarice, a Zuleide está conosco há 30 anos. Ela praticamente me criou, eu disse, a voz carregada de incredulidade. E essa é a minha mãe. Você está na casa dela. Exato, a casa dela. Ela cuspiu a palavra com desprezo. Uma casa que poderia ser nossa, mas que continua no nome dessa velha que mal consegue andar sozinha. Estamos vivendo de favor, Dário. Você, um homem de negócios, um milionário, vivendo sob as saias de mamãe? Cada palavra era um golpe. Ela estava usando minhas próprias inseguranças contra mim. Era verdade que a fortuna, o império que eu administrava, ainda pertencia legalmente à minha mãe. Ela construiu tudo aquilo ao lado do meu falecido pai, tijolo por tijolo. Ela confiava em mim para gerir os negócios, mas nunca abriu mão do controle final. Era o seu legado, e eu sempre respeitei isso. Mas Clarice, aparentemente, via as coisas de forma bem diferente. Não fale assim da minha mãe, eu disse, sentindo uma raiva fria começar a subir pela minha espinha. Uma parte de mim, a parte que amava Clarice, queria entender o lado dela. Queria acalmar a situação, mas a outra parte, a que via o sofrimento no rosto de Zuleide e a dignidade ferida da minha mãe, estava gritando. Eu falo como eu quiser e estou cansada de fingir, Dário. Cansada de ser a nora perfeita, de sorrir para essa velha enquanto ela nos trata como crianças. E estou mais cansada ainda de ter que aturar os erros de uma empregada senil. Ela se virou novamente para Zuleide, que se encolheu ainda mais sobre o olhar venenoso. Você está demitida. Pegue suas coisas e suma da minha frente. Agora! Você não demite ninguém aqui. A voz da minha mãe, embora frágil, cortou o ar como uma lâmina. Ela deu um passo à frente, apoiando-se firmemente em sua bengala. Seus olhos, geralmente nublados pela idade, estavam claros e afiados. A Zuleide fica. Quem vai embora é você, Clarice. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Clarice olhou para minha mãe, depois para mim, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Você está ouvindo isso, Dário? Sua mãe está me expulsando. Vai deixar ela fazer isso? Depois de tudo o que construímos juntos? Nossos planos, nosso futuro? Ela se aproximou de mim, sua expressão mudando de fúria para uma súplica calculada. Ela sabia como me manipular. Sabia quais botões apertar. Amor, diga a ela. Diga a ela que nós estamos juntos nisso, que ela não pode simplesmente me jogar na rua como se eu fosse um nada. Eu estava dividido. Um abismo se abriu aos meus pés. De um lado, minha mãe, meu sangue, a mulher que me deu tudo. Do outro, minha esposa, a mulher com quem eu escolhi passar o resto da minha vida. Eu amava Clarice, ou pelo menos amava a mulher que eu pensei que ela era. Mas o que eu estava vendo na minha frente era uma estranha, uma pessoa cruel e calculista. A minha hesitação foi a resposta que minha mãe precisava. A decepção no rosto dela foi tão profunda que eu senti uma dor física no peito. A escolha é sua, meu filho, disse ela, a voz baixa, mas firme como uma rocha. Mas se você escolher ficar ao lado desta mulher que desrespeita a mim e a quem dedicou a vida a esta família, então a porta está aberta para você também. Se ela for e você quiser ir junto, que assim seja. Clarice riu, uma risada incrédula,
Ela está blefando, Dário. Ela nunca faria isso. Ela precisa de você para cuidar dos negócios, para cuidar de tudo. Ela não é nada sem você. Mas eu conhecia minha mãe. Ela nunca blefava. Quando ela tomava uma decisão, era para sempre. Eu olhei para o império que eu administrava, para a vida de luxo que Clarice tanto amava, para a casa onde eu cresci. Tudo aquilo pertencia a ela. Com uma única assinatura, ela poderia tirar tudo de mim. A realidade me atingiu, como um soco no estômago. Eu não era o milionário que Clarice pensava que eu era. Eu era o filho da milionária. E naquele momento, minha mãe estava me dando um ultimato. Clarice, comecei, a voz falhando, acho melhor você ir para o nosso quarto e se acalmar. Vamos conversar depois. Conversar? Não há nada para conversar, ela gritou, a máscara de súplica caindo por terra. A escolha agora, Dário, é ela ou eu? Minha mãe não disse mais nada. Apenas ficou ali parada, o olhar fixo em mim, esperando a minha decisão. O silêncio era ensurdecedor. Zuleide chorava baixinho, o som partindo meu coração. Naquele momento, eu percebi que a discussão não era sobre um jantar, era sobre poder, sobre controle. E Clarice queria tudo. Clarice, comecei, a voz falhando, acho melhor você ir para o nosso quarto e se acalmar. Vamos conversar depois. Conversar? Não há nada para conversar? Ela gritou, a máscara de súplica caindo por terra. A escolha agora, Dário, é ela ou eu? Minha mãe não disse mais nada. Apenas ficou ali, parada, o olhar fixo em mim, esperando a minha decisão. O silêncio era ensurdecedor. Zuleide chorava baixinho, o som partindo meu coração. Naquele momento, eu percebi que a discussão não era sobre um jantar. Era sobre poder, sobre controle. E Clarice queria tudo. Clarice, por favor, eu supliquei, mas era tarde demais. Eu sabia, ela cuspiu as palavras. Você sempre foi um filhinho da mamãe, fraco. Pois fique com sua velha e sua empregadinha. Mas você vai se arrepender disso, Dário. Eu juro que você vai se arrepender. Com um último olhar cheio de ódio, ela se virou e subiu as escadas batendo os pés com força. Eu fiquei ali, paralisado, o eco das suas palavras ressoando na minha mente. Eu não a segui. Eu o escolhi. E enquanto ouvi a porta do nosso quarto bater com violência, eu olhei para minha mãe e soube, com uma certeza terrível, que a minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado de desmoronar. Os dias que se seguiram à partida de Clarice foram os mais estranhos e silenciosos na minha vida. A casa, normalmente cheia da energia vibrante dela, parecia um mausoléu. Cada cômodo guardava uma lembrança, uma sombra dela. Uma parte de mim, a parte tola e apaixonada, sentia sua falta. Eu pegava o celular para ligar, para pedir que voltasse, para dizer que encontraríamos um jeito. Mas a imagem do seu rosto contorcido de ódio, das palavras venenosas que ela cuspiu na minha mãe e em Zuleide, me paralisava. Minha mãe, por outro lado, parecia ter rejuvenescido uns 10 anos. A fragilidade que eu via nela há dias tinha sido substituída por uma determinação de aço. Ela passava horas em seu escritório, ao telefone, falando em voz baixa e decidida. Eu não perguntava o que ela estava fazendo. Sinceramente, eu tinha medo da resposta. Zuleide continuava com suas tarefas, mas agora com uma tristeza quieta, sempre olhando para mim com uma pena que me doía na alma. Cerca de uma semana daquela briga terrível, a reviravolta aconteceu, e não veio de um detetive particular ou de um advogado, como eu poderia imaginar. Veio das mãos trêmulas e leais de Zuleide. Ela estava fazendo uma limpeza profunda no quarto que eu dividia com Clarice. Minha esposa, em sua saída furiosa, tinha levado apenas algumas malas, deixando muita coisa para trás.
Zuleide, com o cuidado de sempre, estava organizando os livros de Clarice, a maioria deles de decoração e arte, intocados há anos. Foi quando ela notou algo estranho. Um dos livros mais grossos, sobre arquitetura renascentista, parecia com um calumbo. Curiosa, ela o abriu e encontrou um fundo falso. Dentro, escondido, havia uma pasta de documentos. Com o coração aos pulos, sem saber o que fazer, ela trouxe a pasta diretamente para minha mãe, que me chamou imediatamente para o escritório. Zuleide encontrou isso, disse minha mãe, a voz séria, apontando para a pasta sobre sua mesa de mogno. Sentei-me em frente a ela, Zuleide postada ao lado, nervosa. O ar na sala estava pesado, carregado de uma premonição terrível. Minha mãe abriu a pasta e começou a espalhar os papéis sobre a mesa. A primeira coisa que vi foi um conjunto de panfletos. Eram de clínicas de repouso de luxo, mas o tipo de clínica que você ouve em histórias de terror. Lugares conhecidos por aceitar pacientes difíceis, sem muitas perguntas. Anexado a eles, havia e-mails trocados entre Clarice e um certo Dr. Guedes, discutindo o quadro de demência senil avançada e agressiva da minha mãe. Ela estava fabricando um diagnóstico. Havia anotações com a caligrafia dela, detalhando momentos em que minha mãe esquecia coisas ou ficava confusa, tudo claramente inventado para construir um caso falso. Meu estômago se revirou. "O que é isso?" sussurrei, embora já soubesse a resposta. "É o plano dela, meu filho", disse minha mãe calmamente. "O plano para me declarar louca, me internar em um desses depósitos de velhos e assumir o controle de tudo como minha tutora legal." A crueldade daquilo era inimaginável. Ela não queria apenas o dinheiro, ela queria apagar minha mãe da existência, trancá-la para que nunca mais fosse um obstáculo. Mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe me empurrou outro documento. Era uma apólice de seguro de vida. Uma apólice multimilionária. No meu nome. E a única beneficiária em caso de acidente era Clarice. A apólice tinha sido assinada e ativada há menos de 2 meses. Isso pode não significar nada?" eu disse, a voz fraca, tentando me agarrar ao último fio de esperança de que a mulher que eu amava não era um monstro. "Então, talvez isso signifique", disse minha mãe, me entregando o último papel. Era uma folha de caderno, com anotações rápidas, quase legíveis. Pareciam listas de tarefas. Entre ligar para o advogado e confirmar com o Dr. Guedes, havia uma linha que fez meu sangue gelar. Verificar freios do carro de D. Acidente na serra? Abaixo, outra anotação ainda mais sinistra. Contato J. Limpeza rápida, sem rastros. Um acidente. Ela não ia esperar eu morrer por acaso. Ela ia provocar, na serra, um lugar que eu frequentava todo fim de semana para relaxar. Seria rápido, trágico. Ninguém suspeitaria da viúva enlutada. Primeiro, ela neutralizaria minha mãe, a dona da fortuna. Depois, ela eliminaria eu, o herdeiro. Com nós dois fora do caminho, ela teria tudo. A viúva milionária, livre para viver a vida de luxo que sempre sonhou, sem nenhum de nós para a atrapalhar. O quebra-cabeça se montou na minha cabeça com uma clareza brutal. As discussões recentes, a impaciência, a raiva por eu não ter o controle total da fortuna, o ódio repentino pela minha mãe e por Zuleide, tudo fazia sentido. O jantar com as amigas não foi o motivo da briga, foi a desculpa, foi o estopim que ela usou para iniciar seu plano, para me colocar contra minha própria mãe. Eu me levantei, cambalhando, e andei até a janela. A imagem da mulher com quem dormi por anos, que eu beijei, que eu amei, se desfez em pó. Em seu lugar, surgiu a imagem de uma predadora, fria, calculista e assassina. A dor no meu peito era imensa.
Mas por baixo dela, algo novo começava a queimar. Uma raiva gelada, cortante. O amor que eu sentia por Clarice morreu naquela sala. Em seu lugar, nasceu algo diferente. Uma necessidade de justiça, de vingança. Olhei para minha mãe, que me observava com olhos tristes, mas firmes. Olhei para Zuleide, que arriscou tudo para nos proteger. Nós éramos a família dela, e ela, a minha. Nós três, contra ela. Ela não vai se safar, eu disse, a voz tão fria que não parecia minha. Ela não vai ganhar. O plano foi traçado naquela mesma noite no escritório da minha mãe. A raiva que lhe consumia foi canalizada para uma frieza calculista que eu não sabia que possuía. Ligar para a polícia era o primeiro passo, mas sabíamos que as anotações e a apólice poderiam ser contestadas por um bom advogado. Precisávamos de mais. Precisávamos de uma confissão. Precisávamos que a ganância dela a levasse para uma armadilha. Com a ajuda do Dr. Matos, nosso advogado de confiança, contatamos um delegado de polícia discreto e experiente. Apresentamos as provas. O rosto do delegado se fechou em uma máscara de seriedade enquanto analisava os planos de Clarice. Ele concordou que uma confissão gravada seria a pá de cal no caixão jurídico dela. A isca, claro, teria que ser eu. Meu coração parecia uma pedra de gelo no peito quando disquei o número dela no dia seguinte. Tive que ensaiar a conversa dezenas de vezes para que minha voz não tremesse de ódio. Ela atendeu no terceiro toque e a voz cautelosa. Dário, o que você quer? Clarice, comecei forçando um tom de desespero e arrependimento. Meu amor, me perdoa, eu fui um tolo, um idiota. Você estava certa sobre tudo. Houve um silêncio na linha. Eu podia senti-la analisando-me nas palavras. Minha mãe, ela não está bem, Clarice. Continuei a mentira saindo com uma facilidade assustadora. Ela está piorando, falando coisas sem sentido. Eu percebi que o futuro é com você. Sempre foi. Eu fiz uma besteira. Eu quero consertar as coisas. E como você pretende fazer isso? Ela perguntou, um pingo de interesse em sua voz. Eu peguei o que precisamos. Eu disse como contando um segredo. Tenho acesso a uma parte da fortuna que não é rastreável. Documentos importantes. Podemos sumir, começar de novo, só nós dois, longe daqui. Me encontre. Vamos fugir hoje à noite. Eu marquei o local. Um mirante na estrada da serra. O mesmo lugar onde ela planejava me matar. A ironia era poética e terrível. Depois de alguma hesitação, a ganância falou mais alto. Ela concordou. Naquela noite, o ar na serra estava frio e cortante. Eu esperava ao lado do meu carro com uma maleta vazia no banco do passageiro. Policiais à paisano estavam escondidos na mata ao redor e uma escuta gravava tudo. As luzes de um carro se aproximando cortaram a escuridão. Era ela. Clarice desceu do carro, mais linda do que nunca. Usava um vestido elegante e um sorriso vitorioso. Ela caminhou até mim e tocou meu rosto. Eu sabia que você voltaria para mim. Eu sabia que você não era idiota a ponto de jogar tudo fora por causa daquela velha. Ela disse, a voz suave como seda. Eu trouxe os papéis. Falei, tentando manter a calma. Mas, Clarice, me diga a verdade. Qual era o plano? Se eu não tivesse concordado, o que você teria feito com a minha mãe? Ela riu. Uma risada genuína, cheia de superioridade. Ah, meu amor, sua mãe iria para uma clínica maravilhosa, um lugar tranquilo, onde ela seria muito bem cuidada até o fim dos seus dias. Ninguém sentiria a falta dela. Meu sangue gelou. E comigo? Perguntei a voz um sussurro. Ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez, eu vi a total ausência de alma por trás daquela beleza. Com você? Teria sido uma tragédia terrível. Um acidente na serra, talvez. Freios que falham. Um momento de distração. Eu seria uma viúva inconsolável.
Mas agora nada disso é preciso. Nós temos tudo. No momento em que a confissão saiu da boca dela, as luzes se acenderam. Carros de polícia surgiram da escuridão, bloqueando a saída do mirante. "Parada! Polícia!" gritou o delegado saindo de trás de uma árvore, a arma apontada para ela. O rosto de Clarícia se transformou. A vitória deu lugar ao pânico e depois a uma fúria pura e selvagem. Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez eu vi a total ausência de alma por trás daquela beleza. "Você me traiu!" Em um movimento rápido e desesperado, em vez de se render, ela correu de volta para o seu carro. Cantando pneus, ela desviou do bloqueio policial, jogando o carro na estreita estrada da serra em uma fuga alucinada. As sirenes soaram e a perseguição começou. Eu fiquei ali, paralisado, observando as luzes vermelhas e azuis desaparecerem nas curvas sinuosas da montanha. Segundos depois, ouvi um som que jamais vou esquecer. O som de metal se torcendo, de pneus cantando em um grito final, seguido de um silêncio abrupto e pesado. Corri com os policiais até a curva mais perigosa. A mureta de proteção estava destruída. Lá embaixo, no fundo do desfioadeiro, uma bola de fogo iluminava a escuridão. O carro dela. Não houve vitória. Não houve alegria. Apenas um vazio profundo e um silêncio ensurdecedor que a tragédia deixa para trás. A vingança que eu tanto desejei tinha um gosto amargo de cinzas. Voltei para casa ao amanhecer. Minha mãe e Zuleide me esperavam na sala, seus rostos pálidos de preocupação. Eu não precisei dizer nada. Elas viram no meu olhar. Minha mãe me abraçou, um abraço frágil, mas que me segurou de pé. Zuleide colocou uma mão no meu ombro, seus olhos cheios de uma compaixão silenciosa. Clarice teve o final trágico que sua ganância escreveu para ela. E nós sobrevivemos. A fortuna estava segura. Nossa família estava a salvo. Mas o preço foi alto. Naquela sala silenciosa, olhando para as duas mulheres que eram meu verdadeiro tudo, eu entendi que a maior vitória não foi a vingança, mas a superação. Nós três. Era o que restava. E era o suficiente.